traição e consequências espirituais. Até que ponto os espíritos nos influenciam no nosso dia a dia? Questões envolvendo familiares difíceis e relações tóxicas. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo de segunda-feira onde respondemos perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. A primeira pergunta de hoje é do Carlos Ossamo. Ele começa dizendo assim: saudações, Áureo, assisto você de Capela. Capela do Socorro, Zona Sul de São Paulo. Áureo, quando desencarnamos, com que roupa vamos para o mundo espiritual? E ele ainda complementa: um amputado tem seu membro de volta, um cadeirante volta a andar? Uma pergunta semelhante também é do Alexandre Veiga. Áureo, eu perdi o estômago após uma gastrectomia total. Como fica no futuro a minha situação? Bom, primeiro respondendo a do Carlos, questão da roupa. Carlos, no mundo espiritual, tudo é muito mais sensível à ação da mente. E, aliás, uma das grandes funções de estarmos encarnados num corpo denso, num meio que não é tão sensível à ação dos pensamentos, é justamente aprendermos a disciplinar a nossa mente. Há planos espirituais mais sutis onde tudo que você pensa se materializa, acontece instantaneamente. Imaginem se isso acontecesse aqui. Então nós estamos nesses planos, ainda passando por muitos processos. Talvez um dos principais, além de adquirir o controle emocional, seja justamente adquirir a disciplina mental. Mas a roupa que plasmamos no mundo espiritual, geralmente é por puro automatismo. Acontece também quando a gente vai dormir e se manifesta no mundo espiritual, já com a roupa que o nosso psiquismo plasma automaticamente. Espíritos que dominam essas técnicas no mundo espiritual conseguem plasmar suas vestimentas quando querem, como querem. Outros precisam, às vezes, ter as vestimentas proporcionadas de outra forma, porque eles ainda não sabem que conseguem plasmar as próprias roupas. Então vejam como a mente é importante, como a disciplina mental é importante, desde já. Agora, sobre a outra questão um pouco mais delicada, você se refere a pessoas com deficiência. Você usa a expressão amputado, se ele tem um membro de volta, um cadeirante. Vejam, todas essas situações ocorreram no corpo físico. Corpo espiritual, a pessoa vai retomar todas as suas funções com toda certeza. Agora, isso pode demorar um pouco mais, depende se o espírito ficou muito preso aos condicionamentos que ele trouxe da vida física. Muito comum, por exemplo, um espírito que passou por uma enfermidade muito longa antes de desencarnar, se ele passa para o mundo espiritual e fica muito ligado mentalmente ainda a esse período, ele começa a desenvolver os sintomas no corpo espiritual. Então, se uma pessoa que tinha alguma deficiência, ao passar para o mundo espiritual, se ela rapidamente ela vai ter acesso a, se ela quiser, claro, como todas as outras situações ocorrem da mesma forma, mas há tratamentos, há terapias no mundo espiritual para facilitar esse processo. Mas assim que a pessoa se descondiciona de automatismos que ela trouxe, ideias que ela ficou muitas décadas presa àquele modo de vida, automaticamente ela restitui no corpo espiritual tudo que ela havia perdido no corpo físico, porque foi necessário, foi uma contingência daquela experiência, mas que já acabou. Isso também tem a ver a pergunta do Alexandre, quando ele diz que perdeu o estômago por conta de um procedimento. Então, ele pergunta como fica a situação dele. Ele até se preocupa com uma futura encarnação. Alexandre, é claro que não dá para analisar o teu caso só com essas informações. Mas fique tranquilo que o nosso corpo espiritual também tem órgãos. Pelo menos o corpo astral. O corpo mental, que é um corpo mais sutil, aí a gente não sabe direito qual é a anatomia, mas provavelmente não tem.
Mas o corpo astral ainda tem os órgãos, que inclusive servem de molde para o nosso corpo físico. É muito comum acontecer, e o mentor Ramatiz fala muito sobre isso em vários de seus livros, pela mediunidade de Hercílio Mais, que o corpo físico muitas vezes funciona como um mata-borrão da alma, ou seja, energias tóxicas que trazemos no corpo espiritual que só conseguem ser descarregadas no corpo físico durante o processo de encarnação. E muitas vezes essas energias se expressam em forma de doenças. E essas doenças são do corpo físico, embora energeticamente elas tenham se iniciado nos corpos mais sutis. Mas fique tranquilo, Alexandre, que o seu estômago estará sim preservado no corpo astral e até, quem sabe, livre de energias que podem ter sido drenadas em todo esse processo muito difícil. Mas tudo que é dificuldade para o corpo é luz para o espírito, o que não quer dizer que não tenhamos que cuidar do nosso corpo físico, essa máquina biológica tão perfeita que nos possibilita nos materializarmos neste plano para vivermos diversas experiências. A pergunta da Cristiane Akemi. Você poderia falar sobre a influência de espíritos em nossos pensamentos e comportamentos? Isto é acessado por sintonia? Sim, Cristiane, eles nos acessam por sintonia. Se você está vibrando numa onda mental diferente, eles não conseguem acessar, não conseguem nem se aproximar de você, se estiverem vibrando em outra faixa. Não tem como a gente falar sobre isso sem lembrar daquela pergunta, a famosa pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou exatamente isso para a espiritualidade, se os espíritos influem em nossos pensamentos e atos. E a espiritualidade respondeu, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas, mesmo tendo as nossas oscilações, e nesses momentos de oscilações emocionais que a gente tem que, de alguma forma, ficar muito atento, ter esta frieza, essa lucidez, o orai e vigiai também tem este componente. Nos momentos difíceis, de alguma forma, você precisa estar atento. Claro, deixar aquele sentimento, aquela emoção vir, porque a emoção é um fenômeno biológico que não temos como evitar, mas não nos identificarmos tanto com elas, nos mantermos conscientes do processo e que a nossa sintonia média seja boa, que procuremos tratar bem as pessoas, nos interessar por coisas legais, ter uma visão esperançosa da vida, ter uma visão otimista, uma visão que inclui o perdão das nossas limitações, dos nossos familiares, das pessoas que convivem conosco. São muitos elementos que vão compondo a nossa sintonia média. Se a gente se esforçar para isso, fica muito mais complicado dos seres ociosos, mal intencionados, nos acessarem. Ainda mais se lançarmos mão de recursos importantes como a oração, como a reflexão, meditação, leitura, muitas coisas que podemos fazer. A Sueli Latuf traz uma questão, ela quer saber sobre o tema traição no casamento. Sueli, a traição, mesmo em outros contextos, não apenas no casamento, em qualquer relação onde as pessoas supostamente se colocam como leais, como fiéis, e aí ocorre a traição, é um ato de extremo egoísmo. A pessoa se deixou levar apenas pelo seu próprio interesse. É muito mais digno abrir a questão, dizer que não está conseguindo sustentar uma relação monogâmica. Isso é muito mais digno do que as ocultas agir dessa forma. E aí o ditado popular que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente, espiritualmente, energeticamente, ele cai totalmente por terra. Ele não faz o menor sentido. Porque a energia da traição é muito pesada. Quando nós nos colocamos em uniões sexuais fortuitas, onde a busca do prazer, apenas o prazer físico, é o grande objetivo,
nós estamos entrando em contato com seres também desencarnados que vão com certeza vampirizar essas energias. Estamos entrando em contato com as energias que a outra pessoa também teve contato com outras parcerias sexuais, com os obsessores dessas pessoas. Vejam, é uma carga energética muito grande que a pessoa que trai entra em contato, e ela traz essas companhias espirituais, essas energias, esses miasmas, estas larvas astrais. Vamos fazer um vídeo sobre larvas astrais em breve. Mas ela traz tudo isso para a sua relação conjugal com um cônjuge que não sabe do que está acontecendo, mas tem contato com toda esta carga energética e mesmo que inconscientemente percebe que algo não está legal. E toda esta carga pode fazer mal para essa pessoa, fisicamente, psiquicamente. Aliás, fisicamente ainda tem as questões relacionadas, ainda temos as questões relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis, que é muito comum em contextos de traição, a pessoa que trai infectar o parceiro ou a parceira. Isso, infelizmente, ainda é muito comum. Então, tudo isso pode trazer questões kármicas importantes. A responsabilidade espiritual existe nesses processos. Quando iludimos, quando quebramos corações, espiritualmente isso tem uma consequência. E, aliás, podem ser consequências que se estendem por várias vidas. Grandes dramas obsessivos têm caráter passional. Questões que às vezes têm que ser resolvidas em novas encarnações, onde as pessoas vão reencarnar, às vezes de novo na mesma família, para recapitular algumas coisas que foram perdidas, se reaproximarem, reharmonizarem relações que foram pervertidas de alguma forma. Então, com relação a este tema, não é questão de sermos falsos moralistas, mas simplesmente de sermos transparentes e éticos. A palavra é essa, agirmos com ética. E seguirmos a grande regra de ouro, que é fazer ao outro o que você gostaria que fizesse com você. A próxima pergunta é do Renato Nakamura. Ele é bem objetivo. Espírito tem sexo ou não? Renato, a essência espiritual não tem sexo. Tanto é que podemos encarnar tanto em corpos biológicos do sexo masculino, feminino, mas nós podemos nos identificar com algum gênero. Se tivermos diversas encarnações em corpos do sexo masculino, começamos a desenvolver esta identidade de gênero masculino. Podemos levar isso por muito tempo. Mas com certeza chega um ponto na nossa evolução em que nós já desenvolvemos essas potências, a energia masculina, a energia feminina, e chega um ponto em que não precisamos mais desta dicotomia. A evolução continua de outra forma, transcendendo essa dualidade. O Leonardo Madureira quer saber sobre a relação entre masturbação e vampirismo. É um tema cercado de tabu, né, Leonardo? Então a gente precisa pontuar algumas questões importantes, lembrar o que a própria ciência nos diz. Ter esse direcionamento da ciência é sempre importante. Hoje os estudos mostram que o fenômeno da masturbação é algo perfeitamente normal. Mas como todo fenômeno, como todo hábito, podemos às vezes cair em certos exageros, e aí sim a coisa pode ficar um pouco complicada. Dependendo do contexto em que a masturbação ocorre, principalmente quando relacionada a vício em pornografia, que é um tema muito atual, muito recorrente em diversas faixas etárias, algo que gera consequências sérias até para a vida sexual da pessoa. Então, dependendo do contexto em que ocorre essa masturbação, se há um vício, se há um exagero, você pode, com certeza, atrair por sintonia espíritos que vão querer vampirizar as tuas energias. Isto pode acontecer, mas também não podemos cair naquela conclusão de que toda masturbação tem um espírito obsessor. Também não é assim.
tenhamos este bom senso. A Agatha Veríssimo pergunta sobre família tóxica. Áureo, se a pessoa tem algum resgate de relacionamento com familiares tóxicos, é necessário o convívio e aceitação de situações que vão contra os próprios princípios? Se afastar destas pessoas seria o correto a se fazer? Ou ainda ficaria uma dívida? Aqui a gente tem uma questão que é uma grande armadilha para muitas pessoas. Uma armadilha ligada àquela ideia equivocada de que estamos aqui apenas para sofrer, para resgatar, para expiar. Isso também compõe a nossa experiência em algum nível. Mas se ficarmos presos nisso, podemos achar que estamos aprisionados em determinadas situações e não podemos sair dali de forma alguma porque algum resgate está ocorrendo e se eu sair daquela situação eu vou interromper este meu processo. Não. Siga o seu coração, siga aquilo que você consegue perceber que é bom para você naquele momento. Isto não é egoísmo, temos que ter amor próprio. Buscar a nossa felicidade, buscar o nosso bem-estar, nos afastarmos de pessoas que nos fazem mal. É claro que tem situações em que você não vai conseguir se afastar imediatamente. Às vezes contextos familiares, contextos profissionais, tudo isso tem que ser colocado na balança, aí você vai ter que lidar com essa situação de outra forma, se preparar melhor. Mas não podemos levar uma culpa desnecessária por nos afastarmos de uma situação que, como você escreveu, vai contra os nossos princípios. Aí sim é que precisamos mesmo buscar uma outra forma de viver, uma outra forma de levar os nossos dias sem nos violentarmos diariamente. São questões complexas, que é muito difícil abarcar numa resposta de alguns minutos. Mas acho que a ideia central já deu para ficar um pouco clara o que eu penso sobre isso. A Thaís Domingues tem uma dúvida sobre karmas, que é bem parecida, relacionada com a pergunta anterior. Ela pergunta, se reencarnarmos com o mesmo grupo de espíritos, como nossos parentes próximos, se a gente resolve todas as pendências, paramos de reencarnar juntos? Não necessariamente, Thaís, porque nós, entre família, não estamos apenas resgatando pendências. Realmente é muito comum que dentro da sua família existam ali inimigos do passado, pessoas com as quais você precisa se reaproximar. Planeta como o nosso, de expiação e provas, isso é quase que a regra, mas mesmo dentro das famílias, em todas elas, também existem ali muitos amigos e amigas de muitas jornadas, espíritos que nos amam muito, espíritos que combinam de encarnar juntos para ajudar, segurar a barra um do outro. Isso também é comum, nós não estamos só cercados de inimigos nos nossos contextos familiares, na comunidade, temos muitos amigos também. E mesmo quando as pendências se resolvem, os seres continuam caminhando juntos. Temos uma grande família espiritual. Espíritos com laços forjados ao longo de uma jornada espiritual milenar. Recentemente, falamos sobre isso, uma psicografia de um espírito que já vivia num mundo feliz. E lá ele convivia com seres que tinham estado com ele, em suas palavras, na época das lutas, nos mundos difíceis, nas provações, nas expiações. E agora esses mesmos seres estavam vivendo juntos no mundo feliz, descansando de todos esses tormentos e continuando a evolução em outras frentes de trabalho. Esse período difícil que a gente está vivendo, proporcionalmente, ele é curto perante a estrada sem fim que nos aguarda, cheia de experiências, cheia de possibilidades. Mas precisamos ainda passar por essas adversidades para que cresçamos. O que não quer dizer que nós estamos aqui só para sofrer, é uma grande diferença. É uma questão filosófica muito delicada que muitos filósofos, muitos estudiosos já tentaram responder e que estamos preparando um vídeo sobre isso, trazendo algumas ideias de diversas escolas
espirituais, filosóficas, porque a questão do sofrimento, a função da dor na nossa evolução, é um assunto que a gente vai estar sempre voltando em alguns vídeos, porque muitas pessoas até se afastam de qualquer ideia de transcendência, se afastam de qualquer ideia de que Deus existe, quando percebem que existe dor ainda a ser enfrentada, dores pungentes. O inscrito que se denomina como Nautilus 1972, ele pergunta: boa noite, Áureo. Seria possível um espírito encarnado que tenha uma determinada profissão exercer esta profissão em outro ambiente enquanto seu corpo está dormindo? Isto é possível, embora não seja comum para espíritos do nosso grau evolutivo. Você se refere aqui ao fenômeno da bicorporeidade. O médium espírita Eurípides Barçanufo tinha essa habilidade. E outros vultos históricos também tinham, alguns santos católicos. Então o Eurípides, ele tinha essa habilidade de, quando ele estava em transe ou durante o sono físico, ele se projetava espiritualmente. Em corpo astral, ele se manifestava em outra localidade e conseguia, revestido do duplo etérico do corpo físico, conseguia se tornar tangível, visível a outras pessoas encarnadas em outro local. Há histórias com várias testemunhas que ele até fez um parto de uma senhora nesta condição. E rapidamente voltou onde seu corpo físico estava, que no caso ele estava dando aula no Colégio Allan Kardec, colégio que ele fundou. Se você quer entender melhor essa história, que é muito interessante, vou deixar aí na tela final um vídeo que fala exatamente sobre este fenômeno da bicorporeidade. E vou deixar também na tela final a playlist Sexo e Espiritualidade. Muito obrigado, gente, por vocês terem ficado comigo até aqui em mais um vídeo de perguntas. Deixem as suas perguntas aí nos comentários, coloquem a cidade que vocês moram. E eu estou me esforçando ao máximo para responder todas que eu consigo, da melhor maneira que a gente pode fazer aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!